O assunto agora então é impedância e aí você vai entender melhor como é que funciona ou para que serve esse cálculo de impedância. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Antes de a gente falar sobre impedância, a gente vai falar sobre a resistência. O que é a resistência? É a oposição à passagem das cargas elétricas por um condutor. Ok? Aí você já está careca de saber. Só que tem um detalhe que até então eu não havia mencionado. A resistência ela só tem relevância quando a gente está falando de transmissão em corrente contínua ou quando a gente estiver falando em corrente alternada de baixa frequência, que no caso seria a energia elétrica, né? Que ela trabalha então baixa frequência, 60 Hz. Então a gente ainda vai utilizar a resistência nesses casos. Quando o sinal ele é transmitido em corrente alternada, principalmente RF, que é uma frequência um pouco maior e depois eu vou detalhar ela, a gente acaba tendo outras duas características no cabo além da resistência do condutor, que seria a capacitância e a indutância. A capacitância vai ter nesse cabo porque ele vai acabar armazenando uma certa quantidade de energia em virtude dessa frequência alternada. E a indutância é a quantidade de energia que ele vai gerar em virtude do eletromagnetismo que é gerado ali do campo elétrico gerado no cabo em relação à frequência que está trafegando nele. Então, a esses dois termos aqui, a capacitância e a indutância, a gente vai chamar ela de reatância. Ah, vai, eu preciso lembrar disso pro resto da minha vida? Não, não preciso. Isso daqui é só para você entender aonde que eu vou chegar com a impedância e você entender o porquê da impedância. Então, corrente alternada, RF, capacitância e indutância. Então, o que é reatância? A reatância é a combinação da capacitância e da indutância do cabo. Então, quando num condutor nós temos resistência, que todo condutor vai ter resistência, né? E temos mais a reatância, nós vamos medir nesse caso a impedância. Para resumir, a impedância é a resistência de um cabo quando por ele é trafegado um sinal de corrente alternada. Você pode observar aqui que ele é bem mais complexo do que simplesmente a resistência. Então, a transmissão desse sinal de corrente alternada por um condutor, ela é muito mais complexa do que a transmissão de um sinal de alimentação. Esse cabo que vai fazer essa transmissão desse sinal de RF, ele precisa trabalhar com todos esses fatores. Então, ele acaba sendo um pouco mais complexo. E o cabo que acabou sendo desenvolvido para trafegar esse tipo de sinal foi o cabo coaxial, que é o cabo que atende da melhor forma todas essas características de resistência e de reatância. O que vai determinar a impedância de um cabo tem tudo a ver com a construção dele, isso é como ele é construído. O diâmetro dos condutores, do isolador, tudo isso vai interferir na impedância desse cabo. Então, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma imagem que eu tenho aqui. Ficou grande, né? Deixa eu baixar ela aqui. Então, aqui, ó. Aqui, posso tirar daqui. Então, esse é um cabo coaxial, para a gente entender aí essa impedância, né? Então, aqui é o cabo coaxial sendo visto de frente e aqui ele de lado. Então, aqui nesse cabo a gente vai ter um campo elétrico sendo gerado entre o cabo interno e a malha externa e um campo magnético sendo gerado aqui em torno desse cabo. Então, esses diâmetros aqui, esses diâmetros entre o condutor central e a malha do cabo, e o próprio dielétrico aqui, e a característica do dielétrico, tudo isso vai interferir e tudo isso vai definir qual é a impedância do cabo. Então, essa impedância ela já fica pré-determinada na construção do cabo.
Diferente da resistência, onde quanto maior o cabo que eu tiver, maior vai ser a resistência. A impedância ela não altera independente da quantidade de cabo que eu estou utilizando. Existem hoje duas principais impedâncias que nós utilizamos, que normalmente são 50 ohms e que ficou parecendo um 500, né? Então vou separar aqui. 50 ohms e 75 ohms. Então isso vai depender da construção do cabo. A gente sempre tem que ter os equipamentos na mesma impedância. Então o equipamento ele vai ter que ser 50 ou 75 ohms, o cabo vai ter que ser 50 e 75 ohms, e o equipamento que vai ter lá no outro lado vai também ter que ser 50 ou 75 ohms. Deixa eu só exemplificar aqui. Então vamos supor o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu tenho aqui, só para gente entender aqui, né? Então fazer um cabinho aqui, só para a gente conseguir entender como funciona isso. Então aqui eu tenho uma câmera, aqui eu tenho um DVR, aqui eu tenho um cabo. Vou pegar uma letrinha aqui e então aqui eu tenho um cabo coaxial, ok? Então cabo coaxial. O que acontece? Essa câmera normalmente ela vai ser construída numa impedância específica. Então aquele conector que ela tem lá na saída normalmente vai ser 75 ohms. Se aqui é 75 ohms, aqui também tem que ser 75 ohms. E o cabo que vai transportar esse sinal também tem que ser 75 ohms. Então essa questão da impedância sempre vai estar relacionada em que todos os equipamentos eles vão ter que ser da mesma impedância. Se eu colocar aqui um cabo de 50 ohms, vai funcionar? Sim e não. O que vai acontecer? A tendência é não ter um casamento de impedância. O que vai acontecer com esse casamento de impedância não sendo feito? A tendência é gerar algum tipo de interferência ou uma grande perda de sinal. Pode observar muitas vezes quando você usa um balão, né? Então você tem os 75 ohms, usa o balão ele transforma para 100, ali o de CFTV, né? No outro lado, então você vai inverter. Então a gente vai ter, vamos fazer aqui mais um desenho aqui. Então a gente vai ter o seguinte, né? Aqui, só para a gente exemplificar. Vamos fazer um segundo caso aqui, né? Acho que é melhor. Espera aí, deixa eu pegar esse daqui. Você, Ctrl V. Vamos botar aqui embaixo. Então aqui embaixo a gente tem um outro cenário, tá? Então aqui eu tenho a câmera, aqui eu vou ter um cabo UTP. Esse cabo UTP ele é 100 ohms. E aqui no meio eu vou ter um conversor. Um balão, né? Tá? Então o que vai acontecer? Esse balão, ele vai, entre outras coisas, ele vai transformar de 75 para 100 ohms. Então, sai 75 da câmera, entra no balão com 75, sai com 100, o cabo UTP é 100, lá no outro lado ele vai inverter essa situação. Então, aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui, então ele vai entrar 100 aqui e ele vai inverter lá no outro lado. Porque muitas vezes quando você usa um conversor, um balão de baixa qualidade, ele acaba dando interferência? Porque provavelmente esse casamento de impedância aqui dele não está sendo feito da forma correta, porque tem que ter um circuito lá dentro onde ele vai fazer esse casamento de impedância. Isso é, vai transformar de 75 para 100 ohms e depois de 100 ohms para 75. Então, se esse casamento não está sendo bem feito, normalmente ele vai dar algum tipo de interferência. Esse é o motivo para muitas vezes você colocar um balão e ele não funcionar da forma correta. Se eu pegar um cabo coaxial de 75 ohms com 1 metro, ele vai ter esses mesmos 75 ohms de impedância.
Se eu pegar com 1 km, ele vai continuar tendo os mesmos 75 ohms de impedância. O que vai ser determinante nesse momento já não é mais a impedância dele, é a atenuação. Então, só reforçando, fazendo uma revisão, resistência sempre a gente vai aplicar e vai calcular quando a gente estiver falando principalmente de cabos de corrente contínua. Quando a gente for falar de transmissão de corrente alternada, a gente sempre vai levar em conta a impedância. Porém, essa impedância, como ela é fixa, de acordo com a construção do cabo, o próximo tópico vai ser atenuação. A atenuação é que vai fazer toda a diferença se o sinal vai chegar em 100 metros, ou vai chegar em 200, ou em 500, em 1 km. Então, a atenuação do cabo é que vai fazer toda essa diferença, e nós vamos falar sobre atenuação no próximo vídeo. Então, até lá para falar sobre atenuação.